Boa noite. É, iniciou aí? Sim, né? Isso, apareceu para vocês aí? Apareceu. Ok. Tá ok. É, hoje a gente vai iniciar a nossa apresentação, né, da, da disciplina de práticas pedagógicas. E a nossa apresentação é concernente às observações e também a entrevista, é, conforme foi nos repassado o modelo, né? A entrevista foi feita com o professor Wendel Silva. Ele é professor que leciona do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E a escola foi a escola Adélia Carvalho Sodré, a escola estadual de Pixuna do Pará. Então, conforme a entrevista, concernente à entrevista, a gente seguiu o modelo e aí as nossas colegas vão destringir os eixos conforme a entrevista, conforme as observações. Perfeito. É, eu vou começar então. Aqui a gente tem, né, o nosso modelo de mapa conceitual e a gente dividiu, conforme foi orientado, né, a entrevista em quatro eixos. O primeiro, pelo qual eu vou ficar responsável, dizia respeito ao professor, né, e ao ambiente no qual ele leciona. A Dani já mencionou, né, o nome dele é Wendel Dias, ele é um professor que atua em mais de uma disciplina, ele atua na disciplina de língua portuguesa, a recomposição da aprendizagem e também na disciplina de redação. Ele não atua no ensino fundamental, ele atua exclusivamente, né, como professor do ensino médio na escola estadual que a Dani já mencionou, que é a Escola Estadual de Ensino Médio Adélia Carvalho Sodré. Aí agora a gente segue para o eixo 2, pelo qual a Eva vai ficar responsável. Hoje não. Então, em primeiro lugar, boa noite, que estamos nos conhecendo agora, pelo menos, né, um pouco do nosso físico. Eu tive uma certa atrapalhada aí, pensei que estava fora do grupo, voltei para o grupo, mas felizmente acabou tudo certo. Então, qual foi o eixo que ficou para mim? O eixo que ficou para mim foi foi a questão do uso dessas novas ferramentas que nós dispomos hoje em relação ao uso do professor e do gestor. É, pela entrevista, o professor não demonstra dificuldade de trabalhar com essas ferramentas. A única coisa que eu vi é que ele alegou a questão da estrutura, né? Mas que quanto às ferramentas não teve nenhuma alegação. Gostei de ver o posicionamento dele, porque assim, hoje, eu agora já estou falando assim em relação a mim. Hoje eu não vejo como a gente voltar no tempo para o pó do giz e a lousa. Desde quando a gente dispõe de tantas ferramentas para otimizar o nosso trabalho. Só que é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. A gente tem as ferramentas e muitas das vezes a gente não tem a estrutura de trabalho. Não é o caso do entrevistado, que, aliás, ele até alegou a entrevista, mas em se tratando de material didático, ele disse que tem o suficiente, não é? Dispõe do material suficiente para trabalhar. Só alegou a questão da estrutura. Isso, para mim, isso não condiz com a minha realidade. A gente sabe que em cada caso é um caso. Então, o que é que a gente pensa hoje? A gente pensa o seguinte: nós, recentemente, passamos por uma pandemia da Covid-19. Não sei a situação de vocês, mas aqui na Bahia, por exemplo, nós somos obrigados a cumprir a carga horária online do mesmo jeito que a aula presencial. Aí o que é Sim. que a gente observa? A gente observa que
exige do professor e não dá acessibilidade ao protagonista da aprendizagem, que é o aluno. O que era que acontecia? Eu entrava para dar aula numa turma de quase 40 alunos e depois não tinha o retorno nem sequer de um terço da turma. Ao retornar para a aula presencial, o que era que esses alunos diziam? Que não tinham celular, e se tinha o celular, não tinha internet. E se tinha o celular e tinha internet, muitos deles, os pais levavam para o trabalho, retornavam para casa à noite e eles não tinham como acessar as atividades. Então, não adianta a gente dizer que tem todas essas ferramentas e o nosso protagonista não ter acessibilidade. Quanto a essas ferramentas, por conta do professor, eu hoje não me vejo sem elas, porque a minha vida está toda dentro de um celular, na memória de um celular. Planejamento, pesquisa, organização de trabalho, reuniões, grupos de WhatsApp, de família, de escola, de aluno, né? Então, eu não vejo mais como voltar no tempo. O que, na minha opinião, o que deve ser feito é tomando como exemplo a Covid-19, por que não tiver o canal aberto para o aluno? Porque por mais pobre que a pessoa seja, tem uma televisão em casa. O protagonista ficou de fora da aprendizagem por falta da ferramenta, entendeu? Então, eu acho que o que deve ser feito, já que, segundo a BNCC, a gente tem que lançar mão dessas ferramentas que a gente tem e que eu sei o quanto esse pequeno aparelho celular foi útil para mim quando eu trabalhei recentemente em um projeto em sala de aula. Então, o que necessita é políticas públicas para que o que eles chamam, né, que é o aluno, o protagonista, tenha acesso. Não basta existir, é preciso ter acesso. E eu não sei se cabe a mim, é a última questão da entrevista, que é uma questão assim que eu acho muito interessante e que isso reza nos parâmetros curriculares e na BNCC, a questão da interdisciplinaridade. E não sei se vocês se apegaram à última questão da entrevista, o que foi que o professor respondeu, que não existe, que os colegas de outras áreas não dialogam, não se aproximam, não interagem. Então, não existe essa prática interdisciplinar, pelo menos por conta do professor entrevistado. Não sei se vocês observaram isso. Sim, sim. E que a BNCC reza, né, essa questão da interdisciplinaridade, até porque a gente que está fazendo a segunda graduação em letras, eu acho que nós temos, assim, eu não sei vocês, eu já tive a oportunidade, de uma certa forma, sermos acusados pelo nível de aprendizagem em que o aluno se encontra naquela determinada série e responsabilizar o professor de língua portuguesa. Mas não é responsabilidade somente nossa. Se você se você trabalha a interdisciplinaridade, o professor de história precisa trabalhar a leitura, o de geografia, o de ciências, até o professor de matemática. Só que esse trabalho interdisciplinar exige um maior planejamento. Talvez seja isso, que o professor ache mais cômodo seguir o livro didático do que sentar numa atividade, numa reunião de AC e fazer um projeto interdisciplinar, já que queixam tanto do nível de aprendizagem em que os nossos alunos se encontram. Eu não sei se eu Obrigado. consegui, eu não sei se eu consegui passar para vocês o meu entendimento do entrevistado, fazendo a ponte com a minha prática. Conseguiu sim, Eva. Muito obrigado. A gente segue para o eixo 3 agora, pelo qual ficou responsável a Luciene, foi isso, Lu? Isso mesmo. Só um momento, eu queria saber de onde vocês são, cada um de vocês. Eu sou Eu, de São Daniela. Paulo. São Eu, Daniela, Paulo, São Paulo. Luciene, São Paulo. Daniela, sou do Pará. toma tucupi tacacá.
E Demais. Amanda. Eu sou do Ceará. Ai, nordestina também. E Uhum. Giovanni? Eu sou de Minas. Ai, meu Deus, é mineiro, ai. Sou sim. É mineiro, ai. Eu sou Show, baiana, sim. E eu também sou do Nordeste, sou aqui do estado da Bahia. Eu não como show. tacacá, não, viu? Eu como muito é acarajé, é Ah, vatapá, delícia. é moqueca. Muito bom. Tá bom, Vamos lá, Lu. vamos lá. Vamos lá, Isso. eixo 3. Prosseguindo com o eixo 3, competências e habilidades profissionais do professor de língua portuguesa. Primeira competência e habilidade é na escolha dos materiais didáticos, né? Fazer análise do texto, identificar gêneros, temas e representações nas obras literárias, discutir essas relações dos textos em sala de aula, desde que respeitar a diversidade e a realidade de cada um, pois cada aluno tem sua realidade, tem sua diversidade, e garantir o direito de expressão desses estudantes, incentivar a participação, compartilhamento de dúvidas, de questionamento, pois nem todos os alunos têm uma aprendizagem no tempo adequado ao professor, né? O professor, ele se vê como um mediador na sala de aula. E a expectativa dele é atender cada um nas suas individualidades, procurando um mecanismo para identificar as dificuldades de aprendizagem e ensino, pois ele deixa bem claro que o objetivo é formar alunos de forma integral em aspectos que vão desde o letramento ao pensamento crítico, com autonomia intelectual, social e cultural desses sujeitos. Foi isso que eu li, observei e fiz um rascunho, tirei li toda a entrevista e tirei esses objetivos que o professor almejava da competência e habilidade segundo a BNCC. Muito bem. Perfeito, Lu, muito obrigado. A gente segue para o eixo 4, pelo qual ficou responsável a Amanda. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Boa Ok. noite. Pronto, muito bem. Só falando aqui um pouquinho da fala da Eva, que ela falou a respeito, né, da Covid, né, que realmente foi um momento muito complicado para todos nós, né, se voltando para a tecnologia. Nessa época, 2020 a 2022, eu trabalhei como formadora da língua portuguesa do quarto e do quinto ano regional aqui do Ceará. E eu sei muito bem, eu senti na pele e ao mesmo tempo eu vi e acompanhei de pertinho o desespero de muitos professores. Teve até professor que quis desistir, né? Que quis entregar, realmente chegou para a direção e dizer que não queria dar aula. Se fosse daquele jeito, por meio de vídeos, por meio de aulas online, realmente não queriam, porque o negócio era complicado, né? Nós sabemos muito bem a situação que nós vivemos, nós presenciamos. E na entrevista, um dos pontos-chave, né, do professor, ele falou no sentido financeiro, porque realmente a nossa profissão, né, a profissão de que nós somos detentores do saber, né, que nós somos profissionais, facilitadores do conhecimento, para nós deveria, nosso reconhecimento financeiro deveria ser mais, né? E todos os professores, eu acredito que eles pensam dessa forma.
porque a carga de trabalho, né, não é só voltado para a escola, e sim em casa. Quando a gente chega em casa, a gente senta, vai planejar, vai estudar, vai elaborar a aula, vai ver o que é que dá certo, ver o que é que não dá certo, para poder, com o objetivo, né, fazer com que os alunos aprendam, né? E o outro ponto-chave da entrevista é exatamente a formação do professor, a formação continuada do professor, certo? E nós, professores, nós devemos estar a cada momento ali informados, treinados. Eu fico muito triste. Eu não sei o caso de vocês aí, né? São Paulo, Minas Gerais, Bahia, o outro estado não lembro, que falaram aí. Pará. Eu não sei o caso de vocês aí, estou falando das escolas estaduais, mas aqui nas escolas estaduais do Ceará, né? A gente recebe material para os alunos do ensino médio. Os professores recebem o material, mas os professores não têm uma formação para o uso daquele material, certo? Por exemplo, deixa eu só citar para vocês, o novo ensino médio, certo? Que teve essa reforma do novo ensino médio. Tem muitos professores que estão perdidos, não sabem o que vão fazer, o que é que vai ser utilizado, se já é válido, se não é mais. Tem muito. E a gente não recebe formação para isso, certo? A gente recebe o material, sim. Uma pilha de material, muitos materiais excelentes, mas a formação para o professor, né, para que haja um diálogo, uma conversa sobre o objetivo desse material, infelizmente não tem. E tem muitos materiais que acabam ficando de lado, que acabam não sendo utilizados, por exatamente não ter essa preparação, essa formação para o professor. E que também, né, pegando no lado da formação para o professor, a gente tem também as competências socioemocionais, que eu vejo que depois da pandemia, né, essas competências, elas precisam ser desenvolvidas, né, o quanto antes, porque vamos comparar a realidade do professor e do aluno antes da Covid e vamos comparar o de agora, né? Como está a situação? Muitos alunos aí, agora não, que até graças a Deus está mais tranquilo, mas quando iniciou, as aulas voltaram a ser presenciais no finalzinho de 2020, se eu não me engano. Não, mentira, 2021, acho que foi mais ou menos isso. Finalzinho de 2021, teve muitos alunos que não queriam voltar para as salas de aula. Teve muitos professores que não queriam voltar para as salas de aula. Por quê? Porque entraram na zona de conforto, certo? E, ao mesmo tempo, enquanto uns estavam na zona de conforto, tiveram outros que tiveram medo, né, de entrar numa sala de aula, encarar nova realidade, novas dificuldades, e é por isso que as competências socioemocionais, elas devem ser trabalhadas o quanto antes, certo? Porque irão trabalhar tanto o emocional do aluno, como também o nosso emocional como professores. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E outra, fazer com que esses alunos sejam realmente os protagonistas, né, do saber. Porque a gente sabe que a realidade em uma sala de aula é completamente diferente. Nós, professores, nós devemos ser flexíveis, né? Como a nossa colega Luciene falou, e quando você entra em uma sala de aula, você encontra diversas situações, né? E nós devemos ser flexíveis, ajudar aqueles que precisam, aqueles que têm dificuldade, certo? Para que o processo do aprendizado aconteça. Mas para que isso aconteça também, o aluno precisa o quê?
desenvolver o protagonismo, porque não adianta nada o professor entrar numa sala de aula, ter mil e umas habilidades, mil e uns planejamentos e o aluno não querer nada. É complicado, certo? E eu espero que eu tenha falado um pouquinho, né, para vocês a respeito disso, né, do futuro, né, do profissional que ele gostaria que tivesse, que é exatamente maior reconhecimento financeiro, maior participação do aluno, né, no seu processo de aprendizado e também uma preparação a mais para nós que somos professores, certo? Muitíssimo obrigada. É um profissional que aparentemente não pretende sair de sala de aula, né, Amanda? Isso. Ele gostaria, na verdade, que o que ele faz fosse melhor reconhecido, melhor remunerado, né? Muito bom. Temos 5 minutinhos restantes. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma contribuição? Sim, eu gostaria de falar um pouquinho, bem rápido. Claro. Conforme a Eva falou um pouco, né, sobre o Covid, e agora a nossa colega terminou de falar, também tem a questão de alunos que, nessa época do Covid, foram passados de fase, né? E aí não teve aulas, foram passados de fases. Teve alunos, que eu já vi a realidade daqui, que foram para o ensino médio, por incrível que pareça, que não sabem ler. Com Vão certeza. Normal, saber ler. Então, o professor, como normal. você falou, ele é mediador, ele vai ter que procurar uma metodologia, né? Vai ter que se adequar a essa realidade, tem que ter todo um cuidado, né, para Uhum. ajudar esse aluno. Então, por conta de passar de fase, passar o aluno de série, simplesmente só empurrar para frente, acaba complicando, né? Os professores do ensino médio e, e até mesmo retrai, né? O próprio aluno. Então, é questão disso que eu queria falar um pouquinho. Eu queria. Falta quantos minutos, gente? Uns 2, hein? Faltam 4 e meio. Eu queria só fazer uma colocação que eu achei interessante. Não foi com o professor que vocês entrevistaram, foi com a professora que eu entrevistei. Essa professora, eu vou falar rapidinho, ela é professora e técnica de enfermagem. E ela me disse o seguinte: Eva, eu sou profissional de duas mazelas. A mazela da saúde e a mazela da educação. Aí ela considera a saúde como a mazela biológica e a educação a mazela social. Aí ela falando dos casos de acompanhamento psicológico, psiquiátricos que vem surgindo, que agora Uhum. isso é o fruto ainda da pandemia que está Isso. brotando, está brotando. E o que é que o que é que ela observa? Que em grande número as pessoas que apresentam esses problemas são, em sua maioria, de famílias pobres. Então, o que é que acontece? Os cuidados, né? Os cuidados que o rico pode ter, o pobre não pode ter. O distanciamento que o rico... Eu assisti uma entrevista no jornal aqui da Bahia, um cidadão, quando a Covid estava a todo vapor, um cidadão sendo entrevistado, um vendedor de verduras, de legumes. Senhor, mas o senhor sabe que não pode se deslocar, não sei o quê. Ele disse, ou eu morro de Covid, ou eu morro de fome. Entendeu? Que ele tinha que ir à rua, que tinha não sei quantos filhos. Eu tenho duas opções, ou morrer de Covid, ou morrer de fome. Então, quando fala assim em diversidade na nossa sala de aula, além da diversidade, vamos dizer, a dificuldade de aprendizagem, que cada um tem o seu nível de aprendizagem, a gente ainda tem a questão econômica, que, Uhum. querendo ou não, interfere no emocional e na Isso, aprendizagem. E na aprendizagem. com certeza. Realmente. Questão também da metodologia, né, de ensino, como a Eva acabou de falar, tem alunos que
que vem da colônia, né, estudar na cidade, eles não têm o acesso à internet, eles não têm o Não tem acesso não, gente. à Não tem não. informação. Então, o Não tem não. professor ele tem que se adequar, tem que se virar nos 30, né, para repassar uma boa educação, para fazer o melhor, né? E com essa realidade, o professor, além de professor, ele passou a ser, ele já era professor, mas ele passou a ser psicólogo e Isso. até um tanto psiquiatra, certo? Verdade. Na sala de aula, a gente precisa estar atento a todas essas questões. Às Sim, vezes, sim. antes de rotular o aluno, a gente precisa conhecer a história daquele aluno, como eu tenho aluno lá com uma diversidade de problemas, e essa diversidade de problemas sobrecarrega e recai diretamente na aprendizagem. Ele traz o problema de casa, a desestrutura familiar, o problema familiar, e a gente lá na sala recebe tudo isso, porque a nossa sala de aula é um retrato falado, é um pequeno retrato falado da sociedade, e que a gente Isso. precisa trabalhar, né? E não é fácil não, gente. Eu trabalho com salas de 40 alunos. Não é fácil você trabalhar a individualidade, a dificuldade, a especificidade de cada um e também a diversidade. Eu tive um conflito em minha sala de aula por uma questão de diversidade religiosa. E eu me coloquei para conscientizar e amenizar a situação, porque eu sou umbanda, eu sou do candomblé. E o desentendimento foi entre um protestante e uma pessoa do candomblé. Isso a gente tem homossexual na nossa sala de aula, e a nossa escola não está preparada para. A gente precisa se preparar, porque, na verdade, não nos preparam para essa situação. E essas situações estão presentes em nossas salas de aula. Isso. Bom, pessoal, esses são alguns dos desafios enfrentados pelo Wendel e por nós, né, professores todos os dias.